E aí galera, beleza com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e vamos dar continuidade, que é o segundo vídeo sobre sinais tecnológicos. E hoje a gente vai falar sobre hardware. Então, mas antes de começar a falar, eu gostaria de dizer que eu não sou um especialista no assunto, então possa ser que de vez em quando eu fale alguma asneira. Por exemplo, no vídeo passado, falando sobre câmeras, eu mencionei que o ISO, o ISO é a sensibilidade à luz, mas eu tinha mencionado que ele era controlado pelo obturador, a abertura do obturador. Mas não, o ISO ele é controlado digitalmente. Então ele consegue essa sensibilidade à luz digitalmente, enquanto a abertura do obturador ele vai entrar também mais luz, mas é uma coisa mais manual lá. Então são coisas distintas e eu dei uma confundida lá falando que um controlava o outro, mas um não tem nada a ver com o outro, tá ok? Então solta a vinheta aí. Então na parte de hardware a gente tem três componentes que são os mais básicos, os principais. O processador, a memória RAM e também a memória interna. Então, os mais importantes são os dois primeiros, processador e memória RAM. Então, o processador, ele é o cérebro. Vamos, antes de mencionar o que é cada um, vamos dar logo os sinais, Então, o processador, o sinal, como eu já tinha mostrado antes, do processador de imagens. Então, a gente usa o mesmo sinal, que é assim. E memória, que é aqui um M aqui batendo na cabeça. Muito cuidado para não confundir com mongol, que são parecidos. Memória, só dá os toquezinhos aqui. E mongol, ele gira a mão e faz assim, ó. Então, não confundam, muito cuidado aí. E a memória interna, a memória de armazenamento, eu faço assim, memória e guardar. Pode ser também que você, por exemplo, seja um HD, Vou falar de computador, HD, aí tem um sinal, faz um H e um D, HD. Então, tudo relacionado à memória, que é o mesmo sinal aqui, o mesmo local aqui, que é tudo guardando. Então, o primeiro que vamos falar é do processador. Então, o processador é como se fosse o cérebro, na máquina, tanto de computador quanto dos smartphones. É dele que vão partir todos os comandos para as outras peças. Então, quanto mais potente, melhor. Então, nos computadores tem o processador, a CPU e a placa de vídeo. Eles todos vão trabalhar para ter um melhor desempenho no computador. Enquanto nos smartphones, essas peças são mais unificadas, ficam tudo dentro do chipset. Então, o chipset, dentro dele tem a CPU, que é o processador, a GPU, que é a placa gráfica, ou seja, a placa de vídeo, e eles vão tudo trabalhar para melhorar, o desempenho aí do seu aparelho. Então, quando você ouvir falar, sobre Snapdragon, MediaTek, a gente está falando do chipset, que dentro dele tem o processador. Por isso que muitos só falam que é o processador em si. Por quê? Porque está lá dentro. A marca do chipset, mais focada para o celular, a que tem um melhor desempenho, são os Snapdragons. Então, e eles tem três níveis. Tem o básico, o aparelho mais comuns, o basicão ali, os intermediários e os topos de linha. Os basicão é na série 400 e agora os intermediários é na série 600, 700 e os topos de linha é na série 800. Mas só lembrando que quanto mais avançado esse processador, é mais caro aí o seu aparelho. Agora vamos falar das memórias, A primeira é a memória RAM. A memória RAM para que serve? Então a memória RAM ela vai auxiliar no seu uso de vários apps ao mesmo tempo. Por exemplo, às vezes você está escutando música e está lá mexendo no WhatsApp, respondendo mensagens. Aí chega uma notificação do Instagram, aí você abre o Instagram, vai ver o que é que tem lá. Então isso vai ficando, os aplicativos vão ficando abertos. Então isso vai gastando a memória RAM. Então quanto mais memória RAM, mais você vai poder abrir diversos aplicativos sem o aparelho travar. Se ele tiver pouca memória RAM, você transitar do WhatsApp para o Instagram, ali já vai dar uma bugada no aparelho, ele vai dar aquela bela travada, como muitos reclamam aí dos Samsung, da linha J, que vive dando essas travadas, ou seja, a falta de memória RAM. Então, quanto mais memória RAM, é melhor. Eu recomendo aparelhos que por cerca de 4 GB de memória RAM. Agora, a memória interna, a memória de armazenamento. Para mim,
né, quanto mais melhor. Eu não consigo viver com menos de 128 GB. O meu aparelho tem 128 GB e está 90% lotado, cheio. E eu tenho sempre tá deletando alguma coisa que é acolá, mas sempre está cheio. Então, o que eu recomendo para um usuário comum é que um aparelho aí de 64 GB. Mas como eu falei, depende do seu uso. Muitas pessoas não usam tanto assim, não consomem muita memória, não, porque eu, no meu caso, eu faço muitos vídeos, faço muitas fotos, eu saio bem ali, bato trocentas fotos, então eu uso muito a memória. Então vai depender de quem está usando. Algumas pessoas têm 32 GB e está metade livre, então vai depender aí do seu uso. Então esses foram os três principais, né? Processador, memória RAM e memória interna. E esses três componentes são de fundamental importância na hora de você comprar o seu aparelho, né? Para saber se ele é um basicão, um intermediário ou um topo de linha. Então eu indico realmente o intermediário, né? Porque nem você não vai precisar, né? Nem todo mundo usa a potência total do aparelho, mas usando o intermediário dá para mexer em redes sociais e fazer uma coisinha bem legal. Então o que eu recomendo mais é o intermediário. Então galera, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, que tenham aprendido os três sinais principais que foram ensinados aqui no vídeo, e depois daremos continuidade com mais sinais tecnológicos. Então valeu!